Júnior, você citou logo no começo sobre a sua cura, né? E citou sobre o preto velho e também sobre a fumaça, né? Explique um pouco sobre o uso desses elementos. Por exemplo, a cachaça, eu vejo muita gente comentando, muita gente acredita que os espíritos comem aquilo, e numa Comem, forma... bebem, É, fumam, né? Até esses termos nós não utilizamos dentro da tenda, nem o termo fumar, nem beber. Isso daí a gente nem se fala na tenda. Porque não é isso realmente falando, né? A ideia não é essa. A Umbanda trabalha com os elementos: fogo, ar, terra e água. Se você me permite aqui uma deixa, falando de Jesus, perceba que tem uma passagem dentro das Sagradas Escrituras que Jesus se depara com um cego de nascença, não é? uhum. Aí o cego, conversando ali rapidamente, o que queres que te faça? Eu quero enxergar. Aí Jesus gospe no chão. Olha lá. Faz um lodo com a terra, passa nos olhos do cego e fala assim: agora você vai até o tanque de Siloé e se lave. Você consegue alcançar quantos elementos tinham aí? Certo? Então alguém pode dizer, mas Jesus precisava disso? Não, não precisava, porque o verbo também curava. Em um outro momento, Jesus também falou: o que queres que te faça? Para um outro cego, quero enxergar. Então veja, com a fala. Só que em um outro momento, com a mesma situação, avaliando rapidamente tudo que estava ali, espiritualmente e materialmente falando, ele disse: vou utilizar dos elementos. Não está escrito isso, mas quem tem cérebro e pensa, alcança. Certo? Uhum. Foi lá, utilizou dos elementos, passou e fez o que tinha que ser feito, e aconteceu. Então nós acreditamos fielmente nisso tudo. Tudo vibra, irmão, tudo é energia e tudo tem vida. Não é isso? Assim se dá com os elementos também. Então, com relação ao fumo que é utilizado dentro da tenda, nós utilizamos, a pedido do Caboclo Pena Amarela, um fumo orgânico, que é misturado algumas essências, ou melhor dizendo, algumas outras ervas junto a esse fumo, cravo, entre outras ervas que são misturadas. E ali, tanto o caboclo, né, que chama o fumo de petima, o cachimbo de petenguá, e o ato de pitar, de petembu, que são termos indígenas, né, Uhum. que eles utilizam. Essas entidades, Júnior, essas entidades, assim, só para simplificar para as pessoas assim que não conhecem e tal, porque existe aquele julgamento geral, né, de são espíritos que vêm te atormentar e tal. Hoje em dia, algumas pessoas já conseguem se aproximar delas sem esse preconceito e são ajudadas, como foi o seu caso, né, da Uhum. cura. Como que você explicaria para as pessoas o que são essas entidades? Por exemplo, o índio mesmo, o caboclo pena amarela. Sim. O que é o caboclo pena amarela e o que ele foi? Tá. Assim, é importante saber também com relação, quando a gente fala, a gente não tem como desvincular a entidade de caboclo, por exemplo, de pretos velhos, entre outras entidades, Exu, por exemplo, que utilizam os elementos, né, da natureza, só completando aqui para depois Sim, sim. responder essa pergunta. Esses espíritos utilizam por uma causa maior, não é questão de vício, não são espíritos que são viciados, porque tem, isso existe, é importante vocês pensarem. Se vocês entrarem dentro de um terreiro que lá fora está escrito Umbanda, identificando-se como Umbanda, e vocês adentrarem a esse terreiro e contemplar lá dentro pessoas dizendo estar incorporadas, porque realmente pode não estar. E aí? Alguém pode brigar comigo por isso? Isso é uma realidade, não é? Não é? Dizendo estar incorporadas com garrafas de cachaça na mão, de cerveja ou de qualquer outra substância alcoólica, bebendo ao ponto de ficarem embriagados, falando besteira, xingando, babando, dizendo ser Exu, falando ser caboclo, falando ser preto velho, pede licença, levanta e vai embora para sua casa. Porque lá não é Umbanda, certo?
Os espíritos utilizam os elementos não no caráter do vício. Não é. Tá bom? Não é. Um preto velho, quando está com o seu cachimbo, quando está utilizando o seu cachimbo, ali você encontra o fumo, que está ligado ao elemento terra, você encontra ali o próprio fogo e a própria fumaça, que é o ar. Então, você tem 3 elementos mais dinamizados com a energia da entidade que está presente. Não é isso? Sim. Então, quando você coloca o fogo no fumo, que ele queima, desprende daquele fumo todas as propriedades terapêuticas e espirituais, que eles utilizam a boca como veículo, porque fica muito mais fácil se eles enxergarem em você, por exemplo, algumas larvas astrais, alguns miasmos, algumas coisas, algumas energias que está em você prejudicando você. Então, se está no teu ombro direito, por exemplo, eu estou falando aqui de forma muito simples, para alcançar todo mundo. Se está no teu ombro direito, ele vai puxar, usar como veículo a sua boca e direcionar para aquele lugar onde está aquele elemento. Assim, fazendo uma limpeza, tanto no astral, né, o ambiente ali, quanto em você. Então, é para isso. Não é para vício. Se vocês entrarem no lugar onde você vê pessoas pitando, assim, ó, presta bem atenção, é esse movimento mesmo, eu não quero entrar em detalhe, tá? Pessoas pitando, e tragando, vão embora, tá? Eu sei que vão falar bastante disso que eu estou falando aqui, mas vão embora mesmo, continue na sua igreja, onde você está, continue no lugar onde você está, até que você encontre verdadeiramente um terreiro que guarde um legado sagrado e verdadeiro que represente verdadeiramente a religião de Umbanda. Fora disso, continue na sua igreja mesmo, não tem problema nenhum. Então,